Bom, Felipe, agora vamos para a notícia final do dia, que é sobre essa questão do Abel, né? Bom, primeiro vamos Twitter já tá bombando, né? contextualizar tudo isso aqui. Porque primeiro surge o André Hernan e o Mauro César falando sobre isso, sobre o interesse da CBF no Abel. E o Mauro César é o primeiro cara a trazer coisas que o Lauro Jardim traz agora, dizendo que ele era o plano A da CBF pós desistência do Carlo Ancelotti e que a CBF preparava um plano de trazer o Abel para a próxima convocação, mas concomitantemente ao trabalho no Palmeiras, e ele trabalharia ainda no Super Mundial, se despediria do Palmeiras no Super Mundial para depois assumir em definitivo a seleção, sabe lá até quando, isso depende do contrato, que pode ir até o final da Copa ou até o final da outra Copa. E aí, saiu essa matéria primeiro, o Mauro César falou sobre isso, o André Hernan também, e aí o Lauro Jardim, hoje de manhã, 6h14 da manhã, soltou uma matéria que vai nessa linha, na sua coluna, que diz: Abel Ferreira é o favorito para assumir a seleção brasileira, veja os detalhes. Há 2 semanas, Jorge Jesus era o favorito para assumir o comando da seleção e foi ultrapassado por Carlo Ancelotti. Desde anteontem, com a informação de que o acordo entre Ancelotti e CBF gorou, Jesus voltou a ser apontado como futuro técnico da seleção, mas de acordo com interlocutores de Edinaldo Rodrigues, a história pode estar se repetindo. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, deixou de ser uma alternativa a Jesus e passou a ser o foco da CBF. Leila Pereira deu sinal verde para Edinaldo iniciar o namoro. A negociação entre Abel e CBF está adiantada. Pelas conversas, a ideia é que Abel faça a convocação da seleção no fim de maio e já atue como técnico nos 2 próximos jogos do Brasil, contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10. Mas e o Mundial de Clubes que se realizará entre junho e julho nos Estados Unidos? O acertado é que Abel continuaria à frente do Palmeiras no torneio. Seria sua despedida do clube campeão brasileiro de 2022 e 2023. Aí o Palmeiras se manifestou oficialmente a partir dessa nota. É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira pela coluna do Lauro Jardim, em O Globo. Até o momento, a Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro desse ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. É isso, assim. Nesse momento estamos nisso. A gente teve a entrevista coletiva do Abel ontem, que ele fala sobre ordem e progresso, que é são dizeres da bandeira que ele adora e tudo mais, mas diz que está focado no trabalho com o Palmeiras, que tem contrato e que pensa nos jogadores, que está à frente disso e que não poderia falar mais nada além do assunto. Eu tenho uma tese de que o Jorge Jesus não virá, porque o Neymar vetou. Feeling. Uma tese. Porque há apurações, não minhas, mas de jornalistas importantes, dizendo que o Edinaldo conversa com o Neymar e com o Neymar pai, e que o Neymar apita muito lá dentro hoje. E que o Neymar teria dito que não quer o Jorge Jesus. Ponto. A partir disso é natural, né? Depois de um não acerto com o Carleto, que a CBF se volte para o Abel Ferreira. Mas eu também não tenho segurança que o Abel Ferreira vá aceitar. Não tenho segurança. Apesar dele ter dado uns apitos de cachorro que a gente não sabe se é só para manter o seu ego lá em cima, porque o Abel é um cara egocêntrico, isso nitidamente. Ele é um cara que eu acho que assim, ele pode negar a CBF, mas ele adoraria receber um convite. Pelo menos para negar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida que ele adoraria receber um convite. Nem que fosse para negar. Sim. Então, eu não tenho segurança que o Abel Ferreira vai fazer esse movimento. Não sei se combina muito com o que ele está procurando de carreira.
Mas também tenho convicção que 5 anos fazendo um trabalho brilhante à frente do Palmeiras não levou ele aonde eu imagino que ele gostaria de estar, que era um grande clube europeu, não abriu essa porta. De repente a seleção pode abrir, embora também não tenha aberto pro Tite. Nem pro Jorge Jesus. Hã? Nem pro Jorge Jesus. O Flamengo, você fala? Nem pro Jorge Jesus, que fez talvez o melhor trabalho, podemos dizer, dos últimos 20 anos do futebol brasileiro, ou que tenha feito um time jogar um futebol que a gente não via, sei lá, desde Palmeiras da Parmalat de 96, do Corinthians do Luxemburgo de 99, de forma, tô dizendo, de jogo, assim. Pô, o que aquele Flamengo jogou é algo histórico, assim. E o Jesus encantou. O Jesus saiu daqui com 4 derrotas e 5 títulos, pô. E o que ele fez naquele Flamengo, que bateu de frente com o Liverpool na final do Mundial, aquilo não foi capaz de fazer ele chamar a atenção de outros clubes da Europa que não fossem dentro de Portugal, como foi o que aconteceu com o Abel. Vale lembrar que no começo desse ano, o Sporting teve um fortíssimo interesse em levar o Abel Ferreira, fortíssimo. Eu gravei alguns vídeos aqui pro canal até falando, lendo reportagens da imprensa portuguesa, falei com alguns amigos que eu tenho no Palmeiras lá. Cara, e ele ficou balançado, mas não foi por quê? Porque o Sporting não tinha condições de pagar o que o Palmeiras paga pra ele hoje. E ele não foi por isso. Se o Sporting pagasse mais do que ele ganha hoje no Palmeiras, ele iria, ele torce pro Sporting. Mas aí é o que a gente vê, pô, tanto Jesus como Abel tiveram interesses da Europa só em sua terra natal, que é Portugal. E o Abel tava na lista ali do Manchester United, de uma época que acabou levando o Rubem Amorim. Mas o Jesus foi pro Al Hilal, pra Arábia Saudita. Ele foi pro Benfica, né? Ele foi pro Benfica e ficou lá, não foi bem, e depois foi pro Al Hilal. Felipe, assim... A real, cara, que a Europa não tá nem aí pro futebol brasileiro, cara. Então, nem aí. Mas aí que tá. E a seleção seria esse lugar que o Abel, fazendo um trabalho longo, poderia chamar a atenção desses clubes? Sendo um técnico jovem e tal. Então, eu tenho as minhas dúvidas também, viu? Porque eu não sei até que ponto o clube se interessa por treinador que mostra trabalho em seleção, que é completamente diferente. O Tite é um cara que assim, não tô dizendo que o Tite tinha que ir para um grande clube, mas nem um time médio importante da Europa, depois do trabalho que ele fez na seleção, e eu sei que as Copas foram ruins, mas o trabalho do Tite não se resume às Copas, e é o aproveitamento do Tite em vários aspectos do jogo à frente da seleção foram muito interessantes. Isso olhando com olhos de clubes que eventualmente poderiam dizer, nossa, olha essa defesa, olha esse ataque, olha essa consistência, olha esse jeito de jogar, e o cara não chamou a atenção de ninguém, assim, de ninguém. Então, será que para o Abel seria diferente? É claro que se ele ganhar uma Copa, pode ser tudo diferente. Mas isso a gente não tem certeza. O Yuri lembra do Scaloni aqui, porque também está na Argentina ainda. Foi campeão do mundo e é um técnico jovem. Por que não tem um vídeo real, assim, sei lá? Não é nem que o Scaloni não quis ir, não há notícia de que houve um interesse. Não é interesse. Então, assim, olhando para esse contexto, eu não vejo como seja interessante para o Abel em termos de carreira. Eu acho que o Abel, se ele quiser galgar um futuro na Europa, ele vai ter que treinar um dia, tipo um Sporting da vida, sabe? Vai ter que fazer esse movimento, treinar um time menor na Premier League, como já veio o convite lá atrás. Do Brighton e tal. Eu acho que pode ser esse o caminho. A seleção eu não sei, mas talvez também ele não esteja, talvez o sonho do Abel não seja treinar um grande da Europa. O do Jesus era, e ele falava isso abertamente. Mas talvez do Abel, nesse contexto todo, seja treinar a seleção brasileira mesmo. Se o sonho dele for esse, aí do caralho. Entendeu? Mas eu não sei o que tá na cabeça do Abel. Ele, nesse aspecto, ele é um cara muito fechado, que fala muito pouco sobre os desejos e anseios que ele mesmo tem pra carreira, sabe? O staff dele blinda muito ele. Assim. Muito, cara. É muito bem feito o trabalho de blindagem, assim, do que ele pensa, do que ele acha, de como ele se comunica. Muito se comunica por nota, quando fala algumas besteiras aí, né? Se comunica sempre por nota. E a coletiva, só. Raramente se vê ele dando uma entrevista exclusiva pra alguém.
Raramente ele deu entrevistas exclusivas para a grande mídia brasileira. Ele foi em um podcast só, que foi de um cara que fala de automobilismo, que não é tão conhecido assim. Pelo menos eu não conhecia. E muita gente também não. E ele nem falou muito de futebol lá, falou mais de automobilismo. Mas, cara, sobre essa questão de seleção brasileira, eu acho. Sinceramente, cara, eu tô com um sentimento que os caras ficam jogando uns nomes no ar aí, É, criando uma ideia de concorrência, de que, estamos por aqui, estamos por ali, estamos pensando em nome tal, estamos pensando em nome Y. E na real, cara, parece que ninguém quer assumir a seleção brasileira, assim. Tô com esse sentimento, assim, do CBF Ancelotti virou o ter. Santos. Novo técnico do Brasil será Kleber Xavier. Ah, vai tomar no cu, pô. É. Eu tô com um sentimento de que a gente acha que O a gente Jesus, o ainda é. Jesus quer, velho. É que o Neymar não quer. É, então. Pra você ver a várzea que virou, né? Virou. Do Neymar ser a palavra mais importante, tanto dentro do Santos quanto dentro da seleção, onde ele não joga desde 2023. Enfim, a sensação que eu tenho é que ninguém quer assumir essa porra, velho. Tô com a sensação de que, pô, Ancelotti recebeu uma sinalização da Arábia Saudita, opa, vou pra lá. Obrigado, Brasil. Valeu, gente. Amo vocês, samba, caipirinha, carnaval, é nóis. E é isso, assim. E o Abel, não sei, não tenho essa certeza toda de que, nossa, meu Deus. Eu falei aqui ontem, ele brilhou os olhos, brilhou os olhos quando falou da seleção. Ontem, de novo, olhando pro chão. O cara perguntou pra ele tava seguro na Felipe coletiva. metaforando. Ele tava seguro na coletiva ali. Pá, respondendo só perguntinha água com açúcar do jogo e tal. Quando falou seleção brasileira, aí já abaixou aqui, ó. Ficou com a canetinha. Não gosto muito do lema da bandeira, ordem e progresso. Ô, Abel, quer enganar quem, velho? Tenho certeza que se chegar o papel timbrado com o logo da CBF lá, a proposta, ele vai sentar, vai conversar, vai ouvir. Não sei se ele largaria o projeto do Palmeiras que é dele, né? Tem a assinatura dele, né? Os títulos, a construção de legado, Mas a tá, ideia mas, de mas, mas, elenco, mas de tá. time. Se ele aceitar, você acha que seria um bom nome para a seleção? Como? Acho que sim, cara. Acho que a seleção faria. Ele conseguiria dar uma cara para um time, ele conseguiria ter um time. Mas eu não sei se ele tem o estofo pra chegar numa Copa do Mundo e. Sabe? O Abel é muito jovem ainda, cara. Ele ainda comete muitos erros ainda. Ele ainda é um técnico que é muito pouco flexível na ideia de jogo dele. Ele é um pouco teimoso em algumas escolhas. Ele demora um pouco pra mudar, mas é um cara que é trabalhador, velho. Que assim, é inquieto, não gosta de perder, não aceita perder. Isso é muito bom. Isso contagia. Isso faz com que os jogadores se identifiquem, que os jogadores trabalhem pra jogar. Você pode ver que, cara, todos os chinelinhos que passaram pelo Palmeiras durante essa era que o Abel esteve à frente do clube, e está ainda, os caras foram limados, velho. Foram limados, porque com ele não joga, velho. Com ele não joga se você não marcar, se você não correr, se você não se dedicar, se você não tiver o espírito vencedor, se você. E é algo que falta pra essa seleção, eu vejo. É uma seleção muito blasé, muito água com açúcar. Tá tomando 4 da Argentina no Monumental sabe, não dá uma chegadinha, não tem aquele espírito que é a história da seleção brasileira, o espírito aguerrido de pô, a camisa mais foda do futebol mundial. E os caras vestem essa camisa como se fosse qualquer coisa. Sabe? Eu acho que o Abel, ele chegaria lá e mostraria, assim, mesmo sendo português, assim, ele teria uma veneração muito grande pelo que é a seleção brasileira. Você vê ele falando do futebol brasileiro, do Tele, dos times que ele viu, do São Paulo de 92, de 93, do próprio Santos. Ele conhece a história do futebol brasileiro, ele sabe o que é o futebol brasileiro, ele tá aqui há 5 anos, ele sabe o que o Ceará ganhou do Fortaleza nos últimos campeonatos cearenses, ele conhece o Léo Condé, citou o cara ontem na coletiva, com embasamento, assim, você vê que o cara ele acompanha tudo, velho, é um maluco por futebol.
Acho que ele faria um bom trabalho na seleção, mas eu tenho medo numa Copa do Mundo, assim, que aí é o embate com grandes escolas do mundo inteiro, principalmente da Europa. Acho que o Jorge Jesus é um cara mais que combina um pouco mais com o Brasil, assim. Não sei, cara. Aí é uma questão de estilo, né? Vamos ver o que vai ser. Acho que, na real, o Edinaldo tá perdidaço. Essa é a real. Pois é. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Eu O tô. que você pensa? Ah, cara, eu gosto do Abel. Eu acho que o Brasil tem que ter um bom técnico, sabe? Um técnico confiável, um técnico vencedor, um técnico que seja capaz de alternar. O Abel já jogou com vários esquemas diferentes no Palmeiras. Acho que ele demora mesmo muito pra mudar e acho que ele precisaria ter um pouco, principalmente em Copa, essa coisa não estiver dando certo, um senso de urgência maior que o Tite não foi capaz de ter. Isso me preocupa um pouco. Mas O é Abel um também não cara. tem muito isso, cara. Então. Mas é um cara que eu confiaria, assim. Não pra jogar o jogo que eu gostaria de ver a seleção jogando, mas, cara, hoje quem tá jogando o jogo que eu gostaria de ver a seleção jogando, sabe? Trazer o Guardiola, assim. E também não é certeza de vitória. Eu acho que o Brasil precisa mais ganhar do que jogar nesse momento. E o Abel é um cara vencedor, assim. Enfim, eu gosto Lógico, eu preferiria. Na frente do Abel, eu preferiria, sim, o Ancelotti e o Klopp ou o Jorge Jesus. Guardiola. Mas não tendo esses caras. O Guardiola, topo da lista. Mas não tendo esses caras, eu acho que na nossa realidade aqui, o Abel seria um nome bastante interessante. Mas também tenho dúvidas de que se a CBF vai conseguir trazer o Abel. O Abel, eu tenho dúvida de que ele aceitaria o projeto, porque, beleza, vou ouvir. Aí ele vai conversar com os caras de verdade. Vai ver que os caras não vai sentir firmeza nenhuma, entendeu? E eu acho que tem uma grande chance de melar. Eu só acredito nessa parada quando acontecer. Só acredito. E aí, bom, se acontecer, a gente vem aqui. Se acontecer, a gente vem debater o futuro do Palmeiras, o que vai acontecer, mas entrar nessa seara agora é loucura, vamos esperar. Hoje a CBF tá perdida e as informações vazando só têm prejudicado as próprias negociações. Talvez o Abel tenha vazado essa informação agora de que tá avançado, talvez o próprio Abel tenha voltado atrás, como voltou o Carlo Ancelotti, porque a CBF é uma várzea. Então... a informação que vem, e que eu vi jornalistas sérios repercutindo, é que o Ancelotti ficou extremamente irritado com o vazamento das informações na segunda-feira de que ele já teria dado ok, teria se despedido dos jogadores do Real depois do jogo com o Barcelona. Enfim. O PVC deu essa informação. Então, se isso aconteceu mesmo, puta que pariu, né, CBF? Porra, perdemos o Ancelotti, velho. Porque fica a galerinha lá. E você viu que segundo. Você mandando informação pra jornalista. Você viu quem negociou com o Ancelotti segundo o PVC? Empresários, né? Uma galera ligada ao Neymar. Por isso que eu tô te falando, cara. Jorge Jesus não pisa na CBF. Não, e outra, o que o Rodrigo Caetano faz na seleção? Não, esse é um. Ele é um vaso na sala. É um vaso de planta, assim. Na sala da. O que é o trabalho do Rodrigo Caetano? Não era ele que tinha que tá pegando a porra de um avião? O trabalho dele é dia 30. Falar com o Ancelotti? O trabalho dele é dia 30, filhão. Olhar pra conta e ver o salário. Esse é o trabalho dele. Ver a centena caindo, né? Não é isso. Pô, mano, é pra caralho, velho. Empresários negociando, ligados ao Neymar. Que várzea, velho. Várzea. Pô, Abel, um recado aqui pra você. Não vai, cara. Não vai, olha o nível dessa confederação aí, pelo amor de Deus, cara. Fica no Palmeiras. Aí fala de um coração palmeirense.